A gente vai então começar aqui o nosso trabalho de hoje, o Livro dos Espíritos, quarta parte, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Nós estamos no item número 7, Duração das Penas Futuras, a partir da questão 1003. Lembrando sempre que nós estamos aqui no final do estudo do o Livro dos Espíritos, já no antepenúltimo item desse último capítulo. Depois a gente vai para a conclusão e conclui aqui mais uma passagem por essa obra, né, que nós começamos já há quase 4 anos. E acabando aqui o Livro dos Espíritos, a gente vai dar uma chegadinha, né, lá no livro Obras Póstumas, fazer o estudo daquela obra, para conhecermos um pouquinho sobre o trabalho de Allan Kardec, a personalidade, as dificuldades, né, e todos os bastidores desse trabalho que ele desenvolveu. Então falta muito pouco para a gente poder acabar por aqui. Nós vamos então estudar hoje sobre a duração das penas futuras, e esse é um tema de debates eternos, como o próprio entendimento das penas também é eterna, porque entre os próprios religiosos, estudiosos, teólogos, que se debruçam sobre as traduções bíblicas, sobre os dogmas que foram transmitidos através dos textos antigos, as interpretações que são feitas hoje, até eles mesmos procuram uma forma de compreender o significado desses dogmas, desses ensinamentos. Então é bastante comum quando a gente pega principalmente o Antigo Testamento. O Novo Testamento, Jesus já traz uma perspectiva diferente a respeito de Deus, falando sobre Deus como sendo um pai amoroso, misericordioso e tudo mais. No Antigo Testamento já traz aquele Deus irado, aquele Deus vingativo, aquele Deus severo. Então nós temos um Deus mosaico, vindo com a interpretação de Moisés, e temos um Deus crístico, né, um Deus da visão cristã. Então nós temos ali uma personificação de Deus que vai mudando com o passar do tempo, né, e aí a gente já começa a perceber que somos nós que colocamos esse temperamento, somos nós que colocamos essa personalidade em Deus, né, muito parecido com a nossa. E os próprios gregos e romanos faziam isso com seus deuses também, né? Nós tínhamos lá o Deus da guerra, tínhamos o Deus do amor, o Deus da sensualidade, o Deus da fortuna, o Deus do tempo e coisa e tal. E cada um desses deuses agindo de acordo com os homens, mas com poder sobre-humano, né? Com as mesmas falhas de caráter, com os mesmos desejos e tudo mais. Então nós transferimos para esse Deus que nós consideramos como o Criador do Universo também essa mesma personificação. Por causa desse temperamento, né, e Deus como sendo um pai severo, embora visto como sendo muito justo, como sendo bondoso, misericordioso, ele tem também lá os seus limites, né? E esses limites tratam exatamente, deixa eu ver aqui, eu lembro de falar assim, André, obrigado, né? Então, assim, quando se fala sobre esse Deus, ele tem os seus limites, né? Inclusive, assim, eu cheguei a ter contato com alguns textos, né? E nada mais natural quando a gente vai estudar um texto, né, dessa natureza, como se fala sobre duração das penas futuras, nós temos aqui, na verdade, uma refutação desse pensamento. Então, o que Kardec fez, os espíritos fizeram, foi contestar exatamente aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Agora, para a gente poder compreender o que Kardec fala aqui no Livro dos Espíritos, a gente tem que compreender inicialmente aquilo que fala aquilo que falam nas religiões tradicionais. Então a gente tem esse hábito de que o que interessa para nós é estudar aquilo que está no Livro dos Espíritos, mas você nunca vai conseguir entender por que está condenando alguma coisa se você não entende que coisa é essa. Então é importante que a gente tenha essa visão de buscar cada vez mais subsídios para a gente poder ampliar o nosso conhecimento, mesmo que não seja do nosso interesse, né? Como por exemplo, quando a gente fala para estudar sobre anjos e demônios, sobre o diabo, sobre Satanás, sobre o inferno, sobre o céu, essas coisas todas, não basta a gente apenas dizer assim que os demônios são espíritos inferiores.
Não basta a gente dizer assim que o inferno é aquele lugar de perturbação moral do espírito. É importante que a gente entenda qual é o seu sentido real para as religiões tradicionais, para depois a gente ter uma visão contrária dele. A gente não pode contestar uma coisa se a gente não tem a compreensão dela. É por isso que lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte, Kardec se dedica exclusivamente à interpretação desses dogmas, desses elementos, né, da teologia convencional. Então ele fala sobre o céu, fala sobre o inferno, sobre os anjos, fala sobre pecado, fala sobre isso, aquilo. Então ele vai analisando cada ponto, porque aí sim a gente consegue compreender por que dessa nossa resistência em aceitar esses dogmas, que é aceito com tanta naturalidade pela maioria, né, das pessoas que se preocupa com os estudos da origem do homem, do destino e tudo mais. Então aqui, quando se fala sobre a duração das penas futuras, lendo alguns textos, eu li um texto católico, li um texto adventista para ver a visão de cada um, e embora eles tenham alguma similaridade, ainda há choque de interesses entre eles. Como, por exemplo, um texto adventista que eu li que eu achei muito interessante, fala sobre a questão do inferno e do tormento eterno. Então ele começava dizendo assim, que é importante tomar cuidado, que o vocabulário hebraico, o vocabulário grego daquela época, né, que acabou, as traduções bíblicas passaram por muitas, a Bíblia passou por muitas traduções, muitas palavras daquela época tinham um sentido diferente do que tem para nós. Então aquilo que se fala, por exemplo, sobre a eternidade, tem uma passagem no Antigo Testamento que diz assim, que tal coisa seja eterno até que tal coisa aconteça. Então a gente pensa, se ele é eterno, como é que ele pode se limitar até um determinado elemento, até um determinado evento? Então, na verdade, ele não é tão eterno como a gente imagina. Então se fala muito sobre para sempre, eternamente, enquanto durar tal coisa. Então eles vão sempre utilizando esses elementos, né, esses vocabulários. E o problema que nós enfrentamos com relação à interpretação desses textos é o rótulo do sagrado. Então você pega a Bíblia, por exemplo, que foi escrita por Deus. Não importa a forma como você faça a tradução dela, só o fato da Bíblia ser um livro sagrado já desperta nas pessoas aquele grande receio de fazer qualquer tipo de mudança de interpretação saindo daquilo que literalmente está escrito. Então, se está dizendo que você vai para o inferno eternamente, você não pode interpretar de um modo diferente, porque você estaria contrariando o pensamento divino, e isso é pecado. Então a gente fala, estudando o Antigo Testamento, estudando também o Novo Testamento. Dentro desses elementos dogmáticos, nós temos Deus como sendo um Deus severo, que sente ódio, que sente ira. Isso são palavras que estão no Antigo Testamento. Ele sente ódio pelo pecado, ele tem ira contra os pecadores, né? Nós falamos sobre pecados, pecado mortal, pecado, né, que vai te destruir. Fala sobre o fogo eterno, sofrimento eterno, punição eterna. Fala-se também sobre o próprio inferno, aquele fogo que nunca apaga. Uma passagem interessante desse texto adventista foi que chamou a atenção o seguinte, né, que a Geena, que é uma região ao sul de Jerusalém, onde era assim chamado de um grande incinerador. Para o texto católico dizia que ali os pagãos incineravam crianças, fazendo sacrifício. Para esse texto adventista, ali era o grande lixão da cidade. Então o pessoal pegava ali as carroças. A gente nunca pensou que tivesse lixeiro em Jerusalém naquela época, né? Todo mundo fala assim que Jesus andava para cá, andava para lá. Como é que ficava a rede de água, de esgoto, lixo? Quem coletava tudo isso? Isso tinha também, qualquer cidade tem. Então, levavam todo o lixo para esse Geena, e aquele fogo ele nunca se apagava, porque ele estava sempre consumindo a sujeira que estava sendo colocada ali. Então a figura de linguagem, quando dizia assim, que ali tem um fogo que nunca apaga, esse nunca também depende da interpretação. Esse nunca significa que ele está sempre aceso, mantendo sempre ali a chama para poder queimar todos os dejetos que eram jogados ali. Mas e se desse uma tempestade, por exemplo? Aquele fogo apagava, depois acendia de novo, né? Então esse grande incinerador era uma grande referência naquela figura de linguagem que Jesus utilizava, que
que os apóstolos, né, que também utilizavam quando relatavam, né, as mensagens de Jesus, dizendo que você ficaria ali enquanto aquele fogo estivesse ali aceso, naquele fogo eterno que nunca apagava. Né? Então, quer dizer, não é que ele nunca apagava, ele apagava. E é engraçado que um dos articulistas desse texto adventista que fez esse comentário disse que esteve em Jerusalém, esteve nessa região da Geena, e ali hoje é um campo florido, é um campo muito fértil, com pastagens, com plantações, que é o local que representa praticamente a grande reforma que o mundo vai sofrer, saindo daquele estado caótico para esse estado florido, cheio de paz, harmonia e de fertilidade. Então hoje, aquela Geena que era eterna, hoje é um campo fértil. E haja fertilidade, porque sendo um lixão, a gente pode imaginar a quantidade de fertilizante natural que tem naquela região. Né? E tem uma outra passagem que diz também assim, que aquilo que não é consumido pelo fogo eterno é consumido pelos vermes. E aí nesse artigo diz o seguinte: como é que os vermes podem sobreviver ao fogo? Que vermes são esses que não morrem sendo queimados? Então a gente começa a encontrar uma série de inconsistências nessas interpretações que as pessoas simplesmente não reparam. As pessoas simplesmente não analisam porque elas estão mais preocupadas com o temor daquele sofrimento eterno do que o sentido literal, o sentido real, literal não, né? O sentido real daquilo que queriam dizer na época. Quando nós estudamos sobre textos bíblicos, a gente sempre reforça isso para vocês. É importante a gente analisar quem disse, quando disse, por que disse e de que forma aquilo foi dito. Porque não é simplesmente você pegar um texto que foi escrito. Moisés, por exemplo, viveu aproximadamente algumas controvérsias com relação ao tempo em que ele esteve aqui no nosso planeta, naquela encarnação dele, mas assim estima-se que entre 1200 e 1250 a.C. Portanto, nós estamos ali há quase 3.500 anos. Nesses 3.500 anos, imaginemos assim a riqueza do vocabulário hebraico comparado com aquilo que a gente tem hoje. Quer dizer, na verdade era um vocabulário muito limitado, muito restrito, em que algumas palavras representavam vários sentidos, dependendo da forma como você dizia, como você gostaria de dizer aquilo. E até mesmo, muitas vezes, o sentido com que aquilo foi dito era compreendido, ou seria compreendido, apenas por aqueles que viviam em função, ou viviam naquela época e estavam ali ambientados com aquela cultura. Seria mais ou menos a gente pensar a gente já trouxe esse exemplo para vocês, falando sobre as piadas dos filmes ingleses. Ou seja, o humor inglês, que é aquele humor refinado, aquele humor todo sofisticado, para nós não tem graça nenhuma. Ao mesmo tempo, se você vai para o humor americano, é muito ligado à sexualidade, muito ligado à droga, né? Se você pega um filme de sátira, por exemplo, e fica assistindo, né? Eu esses dias estava assistindo um filme americano que falava de sátira, assim, desses filmes de terror, eu parei no meio, não aguentei. Porque só se falava sobre, sempre com uma tonalidade de sexualidade, sempre com uma tonalidade de uso de drogas, de indivíduo que se matava, sempre em tom de piada. Já para os ingleses é aquela coisa que os ingleses dão risada, a gente dá aquela levantadinha de canto de boca assim para dizer que você se achou um pouquinho de graça naquela história, mas não tem graça nenhuma. Então a gente vê que cada cultura compreende uma determinada situação do seu próprio modo. Então a gente não pode pegar, mais uma vez, uma cultura do Oriente Médio, distanciado por mais de 3 milênios, com vocabulário limitado, e a gente traduzir para a nossa linguagem e querer compreender no seu sentido mais puro, verdadeiro. Mas as religiões hoje não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas com aquilo que está escrito. Mesmo que existam traduções diferentes, né? A gente sabe das tantas e tantas Bíblias que já foram traduzidas, né? As editoras que tem por aí, cada uma traz ali alguma interpretação diferente da outra, dependendo da passagem. Assim como nós temos a nossa própria experiência doméstica, que é quando se fala sobre as traduções dos livros da codificação, traduzido do francês para o português. Dependendo da editora, dependendo do tradutor que você tem uma palavrinha ou outra ali que faz uma diferença. Algumas vezes a gente pega uma frase, né, no Livro dos Espíritos, por exemplo, que está escrito de um jeito, na outra obra você tem essa mesma frase escrita no sentido inverso.
Isso porque cada um achou ali, tentou encontrar ali a melhor forma de interpretar aquele texto. Só que de interpretação em interpretação, cada um ali coloca o seu ponto de vista, né? Então, falando sobre essa questão das penas futuras, do sofrimento, do pecado e tudo mais, um outro elemento que nós encontramos também é com relação à transformação do nosso planeta. Se diz, por exemplo, que o pecador será condenado ao fogo eterno. Fogo eterno. Mas vai chegar um momento em que o nosso planeta vai se transformar num paraíso. Com a chegada de Jesus, com aqueles que vão para o paraíso e tudo mais. Então o nosso planeta será diferente. E aqueles que estão no fogo eterno serão destruídos. Serão dizimados, virarão fumaça, serão pulverizados. Temos ali várias e várias expressões, né? Por exemplo, olha só, uns que falam sobre a destruição total dos iníquos, né? Os ímpios permanecerão, perecerão, lá no livro de Salmos, serão destruídos no livro de Salmos, morrerão em Ezequiel, serão consumidos, livro de Salmo, não mais existirão, livro de Salmos, serão eliminados, em Provérbios, a vida lhes será tirada, em Provérbios, tornar-se-ão cinzas, Malaquias, disfarçar-se-ão em fumaça, o livro de Salmos. Então, tem ali aquela história de que a alma que se encontra ali eternamente no fogo eterno será destruída. Se ela foi destruída, deixou de ser eterno. Então, analisando literalmente os textos, a gente começa a perceber que as incoerências existem e são muitas, né? Mas o que vale, como eu falei para vocês, é a crença. E quando a gente fala em crença, a gente fala de paixão. E há aqueles que pensam, por exemplo, que é necessário que todos acreditem na punição do pecado, porque do contrário você vai continuar pecando. É importante você pensar, por exemplo, que esse sofrimento eterno existe para que você se contenha. Porque se você assumir o risco de sofrer eternamente, é um problema seu. Mas o importante é dizer que esse medo, esse temor da ira de Deus, e a gente sabe que isso é algo muito comum dentro do ambiente católico, principalmente aqueles que são os mais antigos e tal, que são os frequentadores, tem aquela expressão, né? Eu sou um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus é um homem que tem medo de Deus. Para você ter medo de alguém, significa que esse alguém é severo. Mas Jesus trouxe um Deus diferente, que é um Pai amoroso, misericordioso, que o Pai não dá pedra para aquele que está com fome. Todas aquelas passagens interessantes que a gente vai conhecendo passagens ditas por Jesus sobre Deus, por exemplo, contradiz exatamente esse temor. Nem serpente, quer dizer, temos ali várias e várias passagens, né? Então, estudando agora aqui o nosso livro dos Espíritos, Kardec questiona os orientadores espirituais sobre essa questão das penas eternas. Porque a crença na eternidade do sofrimento, na eternidade da punição, ela está muito relacionada na descrença na continuidade da vida no mundo espiritual, no sentido da evolução do espírito. Porque quando você é condenado para o inferno, por exemplo, você não tem oportunidade de se regenerar. Então, a vida no mundo espiritual, para aqueles que entendem dessa forma, é muito diferente de você pensar no mundo espiritual dinâmico, ativo, onde o espírito está sempre se movimentando, está sempre se transformando, sempre evoluindo. Quer dizer, você chega no mundo espiritual e ali você está consciencialmente, intelectualmente e moralmente congelado para todo sempre. Ou seja, nunca mais você vai conseguir sair daquela condição. Já no pensamento espírita, não, você vai para o mundo espiritual como se você estivesse mudando de uma nação para outra. Você continua ainda se desenvolvendo, aproveitando novas oportunidades, adquirindo novos conhecimentos, né, e tantas outras oportunidades de você se desenvolver. Dependendo do seu tempo, naturalmente, dependendo do seu interesse. Então a gente começa a perceber que a ideia da reencarnação, por exemplo, ela não é aceita, principalmente reforçada por essa ideia da crença da punição eterna. Não é apenas por uma simples passagem dizendo que você só nasce uma vez, né, aquela passagem do Novo Testamento, que o espírito só nasce uma vez, aquela coisa toda. É porque também tem essa ideia. Como é que você pode falar do inferno, da eternidade, se você vai reencarnar? Então são também outros elementos
dessas crenças dogmáticas que impedem, por exemplo, o entendimento no sentido, por exemplo, da transmigração, que é a própria reencarnação. Vamos lá então aqui acompanhar as orientações dos espíritos aqui a Kardec a respeito desse tema. Bom dia, pessoal que chegou. Questão 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Quer dizer, essa questão da arbitrariedade vem do derivado árbitro, né? Vem do derivado arbítrio, que significa você determinar. Ou seja, você diz assim, você vai ser e pronto. Então a arbitrariedade, por exemplo, é o abuso de autoridade. Os pais são muito arbitrários. Fala para o filho, você vai ficar aqui e pronto. Não importa que o filho fale, não importa a argumentação que ele tem e tudo mais. O juiz determina uma situação, então, de acordo com o ponto de vista dele. Só que, na verdade, quando a gente fala sobre um pensamento justo, a gente fala sobre uma lei. Nesse caso, a gente vê que Deus não é arbitrário dentro do seu capricho, dentro da sua vontade. Na verdade, ele submete o universo todo a uma lei, que é a própria lei de causa e efeito que nós estudamos, que ainda está infinitamente longe. Para quem fala em eternidade, por que não falar infinito, né? E naturalmente vocês vão interpretar como algo temporário, algo limitado. Mas assim, uma distância imensa entre aquilo que nós entendemos hoje e o seu real sentido. Quando se fala lei de causa e efeito, a primeira coisa que a gente pensa, e pode perceber que isso é quase que automático para todos nós, é na punição. Aquilo que você faz, aquilo que você paga. Só que a lei de causa e efeito ela pode te deixar num estado de nulidade, ou seja, se você não fez nada, você não recebe nada. Pode te recompensar, se você trabalhou, você tem a sua recompensa. E tem ali as tantas e tantas variações, porque a gente entende a lei de causa e efeito dentro do nosso ponto de vista. A gente olha alguém passando, alguém vivendo aqui na nossa sociedade, você vê na televisão um político corrupto, um agressor, um criminoso, um profissional que cometeu ali um tipo de infração, alguém que demonstra um senso de caridade e tudo mais, um religioso que é bastante reconhecido. A gente já começa a projetar o seu futuro dizendo assim, bom, se ele está fazendo isso agora, no futuro ele vai ser isso. A gente não conhece quais são ali os segredos do seu inconsciente, a gente não sabe qual é o seu histórico, a gente não sabe como será o seu futuro, a gente não sabe quais serão as suas crenças. Então, na verdade, quando se fala lei de causa e efeito, ela tem ali tantas e tantas incógnitas que a gente simplesmente nem sabe que existe. É aquela mesma história que eu falo para vocês. Muitas vezes a gente está aprendendo ali a fazer a continha da aritmética básica, conta de soma, subtração, divisão e multiplicação, e de repente aparece, teoria da relatividade, uma equação criada por Albert Einstein. A gente fica olhando assim e fala assim, interessante, isso aí dá para usar numa camiseta. Mas o que significa isso? Não faço ideia. A lei de causa e efeito é daí para mais. A gente sabe que ela existe, mas a gente não consegue ter compreensão do que ela significa. De que forma que ela age. O significado a gente até pode compreender, mas da forma como ela age, isso está completamente fora da nossa compreensão. Por isso, então, quando se fala sobre arbitrariedade, que significa uma questão de personalismo, né? Deus age de acordo com a sua vontade, né? Eu fui com a cara dele, então eu vou fazer tal coisa. Não fui com a cara dele, vou fazer outra coisa. Esse é um caso que a gente acaba observando. Já ao contrário, quando se fala subordinado a alguma lei, a gente já trata exatamente sobre essa questão. As leis que regem a nossa existência, essas leis que são determinadas por uma inteligência superior, considerando elementos que nós ainda desconhecemos. Então vamos lá. Resposta dos espíritos. Deus nunca age de maneira caprichosa, e todo o universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e vontade. Essas leis que nós já estudamos aqui no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, sobre as leis naturais, a gente tenta entender, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, rapidamente, sobre aqui a questão das leis naturais. Deem só um instantinho para a gente poder só fazer aqui uma lembrança do que ela de fato significa. Rapidamente, só um pouquinho. Vamos lá no primeiro capítulo da terceira parte. Caracteres da lei natural. Vamos lá.
na primeira questão, o que se deve entender por lei natural? Lá na questão 614, do primeiro capítulo da terceira parte. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. A gente fala, legal, conheci. Agora me explica exatamente o que significa isso. Como é que a gente pode entender a lei natural como sendo uma lei de Deus se a gente não consegue compreender ainda quem é Deus, o que significa Deus? Então a gente começa assim a cada vez mais a diminuir o nosso tamanho diante da grandiosidade dele, porque a gente começa a reconhecer dele, dela, disso, a gente nem sabe como definir exatamente Deus. Já que é uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, se falar que é dele, significa que a gente está falando de uma pessoa, de uma personalidade. E ainda assim a gente tem essa dificuldade. Então quer dizer, necessária a felicidade do homem, indica o que ele deve ou não fazer. Como ele vai indicar isso a gente não sabe, porque a gente também não consegue compreender o que significa felicidade. Já falei para vocês que felicidade na nossa interpretação é conforto, é satisfação, é alegria, mas e felicidade? Jesus afirmava que felicidade não é desse mundo, e de fato não é. Se a gente pensar no mundo dos eleitos, por exemplo, dos espíritos mais elevados, dos mundos mais puros e tudo mais, como é que a gente vai comparar a felicidade deles com a felicidade que nós temos aqui? A nossa felicidade é ganhar um presente. E a felicidade de um espírito puro, o que significa? Então a gente vê que a gente tem que também uma compreensão bastante limitada nesse sentido. Por isso então, aqui nessa primeira questão 1003, quando os espíritos falam que é regido por leis que revelam sabedoria e bondade, a gente está aos poucos tentando desvendar, tentando compreender. Jesus falava sobre essas leis, só que ele utilizava parábolas. Era a forma como ele tinha, quer dizer, se você se afasta das leis de Deus, você vai sofrer para sempre no fogo eterno. Aí a gente lembra a frase do poeta, eterno enquanto durar. Mas e se por acaso eu me transformar? Essa transformação vai te acompanhar também no seu sofrimento. Esse sofrimento vai se transformar numa alegria, numa felicidade. Por isso então, sabedoria e bondade para nos conduzir a essa felicidade. Isso então vai durar o tempo que nós precisarmos. Na questão 1004, que complementa essa anterior, São Luís que responde aqui para Kardec. O que determina a duração dos sofrimentos do culpado? Aqui então a gente já pode começar a pensar, né? O que determina a duração dos sofrimentos dele? O tipo de pecado que ele cometeu, a insatisfação de Deus da forma como ele agiu, a infração que ele cometeu contra Deus, a sua resistência, o que exatamente determina essa duração? Está aqui então a resposta dos espíritos. O tempo necessário ao seu melhoramento. Significa que essa questão da eternidade já foi descartada. Porque enquanto eu estiver naquela condição, eu serei submetido a essa experiência. Conforme eu vou me transformando, a experiência também vai se transformando. Quando aprendemos a lição, aí já significa que vai demorar muito, né, André? Porque exatamente assim, é conforme a gente vai aprendendo a lição. Porque não espera que a gente aprenda a lição na sua totalidade. O pouco que a gente consegue compreender dessa lição já é o suficiente para a gente poder se transformar. Então, se eu tenho uma resistência muito grande num pensamento equivocado, eu continuo ali. Se eu começo a ter assim, alguns lampejos de esclarecimento, alguns flashes de lucidez, as coisas vão começando a se transformar para mim também. É mais ou menos como se você estivesse num dia chuvoso, como acontece com você aí hoje, né? E nesse dia chuvoso você não consegue ver o sol. Mas de repente uma nuvem começa a se abrir, começa a entrar uma pequena claridade. A sua própria forma de viver nesse momento já começa a mudar. Porque aquele céu feio, escuro e nebuloso que você tinha antes já começou a ficar frio, nebuloso e feio, mas com um raio de luz. Aí esse raio de luz os raios vão entrando, penetrando, dissipando aquelas nuvens, quando chega você está com um belo dia de sol. Então a gente vê que essa transformação ela vai gradativamente acontecendo. E essa mudança gradativa é acompanhada também com o seu sofrimento ou com a felicidade que você vai adquirindo. Continua para nós aqui. O estado de sofrimento
e de felicidade sendo proporcional ao grau de pureza do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele precisa para se melhorar. Então sempre vai recompensando a melhoria. Não é mais ou menos como o aluno na escola que espera passar de ano. Na verdade, cada momento, né, os professores, né, para quem trabalha com a molecada, sabe que é assim, né, você vai observando o aproveitamento diário do aluno. Em cada aula que você ministra, você tem ali o aproveitamento, a participação, o comportamento, e ele é recompensado por isso. Então você tem as avaliações, que são as provas, mas você tem também a análise do aluno durante o período de estudo, né, o período letivo. E aí então ele vai sendo recompensado por isso, ganhando ali uma estrelinha, um coraçãozinho, um pirulito, um sinal de mais, essa coisa parecida toda, né? Essa bagunça toda. Então ele vai sendo recompensado gradativamente, para que quando chegar ao final, ele vai recebendo também esses benefícios. Eles vão sendo somados e depois incorporados. Então está aqui para nós. Começa dizendo assim, o tempo que ele precisa para se melhorar. À medida que ele progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. Então está aqui, ó. À medida que ele progride, seus sofrimentos diminuem e se modificam. Então a gente vê que é gradativamente que as coisas vão acontecendo. O espírito chega no mundo espiritual numa condição de grande tormento, de culpa, de sofrimento, de sensações perturbadoras, de pensamentos completamente desorganizados. Conforme ele vai tendo essa compreensão, ele vai tendo um pouco mais de lucidez. E aí então ele vai começando a viver de um modo diferente no mundo espiritual. Resposta essa então dada por São Luís. Questão 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto do que quando estava encarnado? Então para o espírito sofredor o tempo. A gente vê que aquela questão da relatividade do tempo, né? Cada um interpreta o tempo de acordo com a sua percepção a respeito de determinado evento, né? Então muitas pessoas dizem que a gente interpreta o tempo de um modo diferente. Aí todo mundo diz assim, mas como assim o tempo é diferente? Depende, se você coloca a mão em cima do fogo, você pensa que nunca vai acabar aquilo, né? Que o tempo vai acabar logo. Ou quando você está na porta de um banheiro público, está doido para entrar assim, parece que aquela pessoa está ficando eternamente naquele lugar. Você bate na porta, vai ficar isso aí para sempre? Ele está lá 5 segundos. Mas o problema é que nós estamos ansiosos. Agora, quando você está num momento de grande prazer, num momento de grande satisfação, no meio de um feriado, numa festa, num estudo que está agradável e tudo mais, parece que quando o negócio está ficando bom, ele acaba. Então vai depender do quê? Do nosso envolvimento mental, psicológico, de acordo com aquele evento. Pois é, né, Sandra? Então, de acordo com a nossa visão da situação, nesse caso de sofrimento eterno, como os espíritos colocaram, a diferença para nós, para nós aqui, dos espíritos, é que nós temos referências. Né? Sim, senhora. Então, assim, depende da nossa referência. Então, quer dizer, nós temos uma referência biológica, nós temos uma referência geológica, astronômica. Então a gente vai olhando para o tempo, você vê o dia e a noite, você vai envelhecendo, hora de comer, hora de dormir, hora de acordar, o tempo de trabalho que a gente tem. Então a gente está organizado, nosso tempo está organizado de acordo com a nossa rotina. Já no mundo espiritual é bastante diferente. No mundo espiritual nós temos ali, o espírito perde completamente a referência. Aliás, esse é um dos grandes tormentos que nós observamos. Naquilo que chega para nós dos espíritos, por exemplo, é que você fica tão consumido com o seu problema que você não consegue perceber o tempo passar. E por você não ter essa referência, não ter essa percepção, a situação se torna mais angustiante, se torna mais aflitiva. Então vamos para a resposta dos espíritos aqui. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto do que quando estava encarnado? A resposta: parece mais longo. O sono não existe para ele. Só para os espíritos que adquiriram um certo grau de purificação, o tempo se apaga, por assim dizer, em face do infinito. Então, na verdade, o espírito que se encontra naquele estado de perturbação, ele não consegue, e mesmo quando ele se encontra naquela condição de uma exaustão mental,
quando ele chega assim e fala, eu preciso apagar um pouco, mesmo nessa inconsciência que ele fica no mundo espiritual, a sua mente ainda continua trabalhando em torno daquele sofrimento. Então a gente pode, talvez a gente não consiga nem imaginar, talvez somente filhinha, por favor, somente um pesadelo, talvez um pesadelo possa trazer assim uma pequena semelhança do que significaria no mundo espiritual. Bloqueie, por favor. Do que significa no mundo espiritual. Então os espíritos trazem para nós os seus relatos, né, mas ainda assim trazem essa grande dificuldade. Para poder explicar detalhadamente o que significa isso para nós. Então diz para nós aqui, né, parece mais longo e tal, deixa eu ver aqui também. Então para os espíritos mais esclarecidos isso se torna mais tranquilo, se torna mais harmonioso, mais pacífico, né? Vivem essa paz, né, com mais saúde, com mais produtividade. Já os espíritos perturbadores ficam simplesmente ali consumidos, né, nos seus sofrimentos. E continua aqui para nós. 1006. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Aqui então essa é a pergunta-chave para todos nós. E aqui as respostas são bastante longas, né, porque são ali vários textos que vão explicando para nós a partir dessa questão. Então a resposta de São Luís para Kardec. Mais uma vez aqui para nós, a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Sem dúvida. Se ele fosse eternamente mau, ou seja, se jamais tivesse de se arrepender, nem de se melhorar, então sofreria eternamente. Aqui então é feita uma comparação, quer dizer, o sofrimento seria eterno se o espírito fosse eternamente mau ou eternamente ignorante. Só que nós sabemos que a dinâmica do universo faz com que todos nós evoluamos, todos nós tenhamos oportunidade de crescimento. Então, dentro da nossa comparação, a gente pensa assim: o indivíduo demorou quanto tempo para poder se transformar? A gente vai querer saber, ele foi durante 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos. O tempo para nós é limitado dentro desse espaço que nós compreendemos, dentro desse intervalo que nós compreendemos. Já quando a gente fala no mundo espiritual, não existe essa preocupação. As coisas vão acontecendo de acordo com o interesse, de acordo com as oportunidades, de acordo com o esforço que o espírito faz. E isso pode demorar muito tempo ou menos tempo, dependendo dele. Mas mesmo assim o tempo é interpretado de uma forma diferente. Isso vai acabar dando um nó na nossa cabeça, né? Porque a gente tenta muitas vezes entender o mundo espiritual de acordo com as referências que nós temos aqui. Né? O que é ser mal em diversas culturas, Kátia? Por exemplo, se fala, a doutrina espírita traz para nós que a maldade, tem até um documentário interessante no Discovery Channel, que fala sobre o índice da maldade. Lá eles fazem uma interpretação, né, fazem uma análise de criminosos que nos Estados Unidos, naturalmente, né, que se destacaram na mídia, que provocaram um grande transtorno para a sociedade, grande sofrimento. Então eles procuram entender qual é a origem desse mal. E se você tem essa visão de que o indivíduo nasce agora, tem essa única existência, e depois que ele morre tudo acaba, eles tentam entender por que o indivíduo nasce mal. Onde está o mal exatamente na natureza humana? Aí eles fazem tomografias, ressonâncias magnéticas, psicólogos, psiquiatras fazem ali interpretações, análises, para saber exatamente por que o indivíduo é assim. É uma distorção da sua mente? É uma distorção da sua compreensão? O que exatamente significa isso? Teve um documentário que eu assisti que falava sobre a origem do bem e do mal. E aí então mostrava que alguns indivíduos que tinham uma disfunção cerebral, tinham ali um detalhezinho no seu cérebro, que fazia com que ele se comportasse daquela forma. E esse argumento, por incrível que pareça, foi utilizado num tribunal, dizendo que o indivíduo que cometeu um crime não tinha culpa. Porque era o cérebro dele que era assim, não era ele que fez isso por vontade própria, não era o seu livre-arbítrio que estava sendo julgado. E por incrível que pareça, ele foi absolvido. Dentro dessa visão materialista de hoje.
Mas quando a gente começa a entender o espírito além da matéria, a gente percebe que também, da mesma forma que o seu livre-arbítrio, as suas tendências viciosas, os seus desejos, os seus interesses, dependem do seu caráter, não de uma questão orgânica. Kardec fala sobre isso no livro Céu e Inferno, na primeira parte, quando ele analisa sobre a questão a carne é fraca. É o título do capítulo que ele coloca. A carne é fraca, significa o que isso? Que eu cometo um pecado, entre aspas, porque meu corpo não resiste. É aquela questão assim, o caráter ficou em segundo plano. Ah, mas eu como demais. Ah, eu como demais porque é meu corpo que pede, eu não tenho culpa. Eu sou vicioso nesse ou naquele sentido. Também não tenho culpa, é meu corpo que é assim. Naturalmente que nós temos ali dependências químicas que levam o indivíduo a viver dessa forma. Nós temos ali distúrbios cerebrais, que já está relacionado com a matéria, que também levam o indivíduo a determinado comportamento. Só que nós nos esquecemos da matéria-prima disso tudo, que é o próprio espírito, que imprime no seu corpo físico, através do seu perispírito, as características que ele mesmo deseja, ou que ele possui. Então por isso a gente lembra sempre, né, que essa questão de interpretação de quem é bom, quem é mal, depende do ponto de vista, né? Se é o ponto de vista religioso, depende de qual é a religião. Ponto de vista filosófico, que linha filosófica? Se é da ciência, qual é exatamente os elementos analisados? Então a gente está continuando explorando a natureza humana, e a natureza humana ainda vai se tornar um enigma para nós durante muito tempo, exatamente porque nós ainda temos uma visão muito limitada. Nós queremos entender a complexidade do ser humano analisando aquilo que ele é agora. Aí o máximo que você vai conseguir explorar, voltando no tempo, pela visão científica, é a gestação. A mãe que passava por distúrbios emocionais, a mãe que usava droga, a mãe que fazia isso, que sofria isso, sofria aquilo outro, e isso começou a transformar a criança naquilo que ela se desenvolveu como adulto. Então, se ela apanhou quando era criança, se ela foi abusada, se ela recebeu carinho, se ela não recebeu e coisa e tal. É o máximo que se consegue. Onde ela viveu, se ela teve educação, se não teve. Agora nós percebemos que a mente do ser humano ela é muito complexa. Enquanto a gente não avançar essa barreira da nossa vivência terrena, infelizmente a gente não vai conseguir ter essa compreensão. Então temos aqui também, né? Deixa eu ver mais aqui. Se ele fosse eternamente mal, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres eternamente voltados ao mal. Criou-os apenas simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, de acordo com a própria vontade. Olha o livre-arbítrio aí. Esse livre-arbítrio já começa a ser considerado. Então eu escolho, na verdade, embora eu tenha estímulos, porque se depender da nossa vontade a gente está perdido. Né? Valeu, professor, até mais. Se depender da nossa vontade, a coisa vai complicar. Então, na verdade, nós temos ali forças da natureza. Quando eu falo força da natureza, não é apenas a natureza terrena, mas a gente fala sobre a natureza como uma lei divina, digamos assim. Então, na verdade, nós temos estímulos dessa força da natureza que vai nos impulsionando. Aquela frase de cabeceira que eu coloco para vocês, né? O destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Ou seja, quando nós estamos destinados a alcançar determinado propósito, nós recebemos estímulos que vão nos empurrando para lá. Se eu resistir a esses estímulos, eu serei arrastado. Esse arrastamento significa exatamente a dor, o sofrimento. Agora, quando eu aceito esses estímulos e eu vou então me melhorando, vou me transformando, essa evolução acontece com mais intensidade. É nisso que nós temos que focar então. E continua para nós aqui. Esta pode ser mais ou menos retardada, né, essa evolução, assim como há crianças mais ou menos precoces, mas cedo ou tarde ela se manifesta por uma irresistível necessidade que o espírito sente de sair da sua inferioridade e ser feliz. O que nós conhecemos sobre essa questão da evolução no mundo espiritual vem dos depoimentos que nós temos de pessoas comuns. Essas pessoas comuns são pessoas que viviam em cidades como a gente viveu, pessoas que fizeram trabalhos como a gente fez, que teve família como a gente teve. E aí então aconteceu alguma coisa, ele desencarnou, ele leva as suas crenças,
os seus conceitos, os seus preconceitos, os seus desejos, os seus planos, né? Porque o espírito que chega no mundo espiritual não muda de plano de uma hora para outra, principalmente se ele está muito apegado aqui ao mundo material. Então ele chega no mundo espiritual, passa por experiências comuns a espíritos dessa natureza. Mas nós não temos contato, por exemplo, são raríssimos os contatos que nós temos desses espíritos que resistem muito mais tempo nessa conduta equivocada. Aqueles espíritos que ficam, por exemplo, durante séculos. Tivemos o caso, né, no livro Céu e Inferno que Kardec traz para nós. Temos um ou outro ali que traz ali que tem ali um tempo mais ou menos longo, mas de um modo geral a gente só tem contato com pessoas comuns. Mas analisando, por exemplo, o endurecimento do coração desses espíritos, analisando a culpa que eles têm, Manuel Filomeno de Miranda fala muito sobre isso nos seus livros, né, Os Bastidores da Loucura, por exemplo. Se eu não me engano, ele fala sobre aqueles espíritos que estão ali se consumindo na culpa. E não adianta você querer, né, eles fazem trabalho de fluidoterapia com esses espíritos, um trabalho mental, de estímulo mental para tirá-los daquela condição, mas eles estão fechados dentro de si mesmos como se fossem fechados dentro de um casulo. E eles desejam ficar nessa condição, quer dizer, ficam se consumindo na culpa, se consumindo, vão se deteriorando, naquele estado de inconsciência, até que chega uma hora em que há necessidade de uma intervenção mais severa. Há aqueles espíritos endurecidos que acham que têm razão daquilo que eles fizeram. Não, eu sou assim porque... Aí ele começa a colocar suas justificativas. Esse endurecimento, por exemplo, desses espíritos, muitos deles, como a gente já viu, são espíritos de escravos que viveram aqui no nosso tempo, aqui no nosso mundo, naquele tempo, e até hoje continuam ainda endurecidos no desejo de vingança. Nós temos sacerdotes do passado, temos imperadores, soldados, temos ali pessoas comuns que também estão endurecidas dentro das suas histórias, dentro dos seus dramas, que não conseguem se transformar. Então esses a gente tem pouco contato. Mas como os espíritos colocaram para nós aqui, cedo ou tarde eles vão sair dessa condição. Vai depender do quê? Das experiências que eles tiverem que vivenciar, dos estímulos que eles receberem para isso e da forma como eles vão aceitar. Então todos vão conseguir. Felizmente a gente vai conseguir nos tempos atuais. Só um instantinho, pessoal, deixa eu tirar essa coisa que está aqui aparecendo na minha tela, porque eu não consigo ler o que vocês escreveram. Agora apareceu um coração aqui, eu não consigo ler a tela. Vamos lá. Deixa eu ver aqui só um instantinho. Tá, pessoal, eu só vou sair da sala um pouquinho, só eu volto em seguida. Me dá um instante aqui que aquele nosso visitante acabou aprontando aqui. Só um instantinho. Bom, voltando. Aqui que a gente colocava, né? Então essa resistência deles, né, é algo que a gente não consegue ainda ter o entendimento, né? Por que eles são assim? Então, como eu coloquei para vocês, felizmente a gente vive num mundo hoje em que, apesar das pessoas terem suas crenças, elas já não trazem os mesmos valores, já não trazem o mesmo egoísmo, o mesmo endurecimento do passado. Hoje a gente encontra pessoas assim, mas não com tanta resistência como havia antigamente. Aqueles mais antigos que tinham ali que viviam de uma forma muito diferente da nossa, esses sim trazem ainda esses resquícios do passado. Então, felizmente, já não é mais tão doloroso assim, né? Dourado colocou, obrigado, Denise. Né, o que define o nível do ser na Terra depende de como é a sua conduta. Cérebro, coração, sexo devem agir em sincronia. Da desarmonia desse trio, perde-se o ponto de inserção na escala universal, né? O cérebro no sentido de mente, né? Coração no sentido de sentimento e sexualidade, tantos outros também no sentido de tendências, principalmente, né? Então esses são os mistérios do ser humano. Não consegue entender, por exemplo, uma grande dificuldade que nós temos hoje, que a gente vê na psicologia, na parapsicologia, né? É tentar entender por que o indivíduo se comporta daquela forma.
Então eles pegam mais uma vez apenas esse trecho da sua existência e a partir dele tentam entender o porquê das coisas. Por que uma criança com 7 anos de idade é capaz de cometer um crime, por exemplo, a ponto de chocar a opinião pública? Como é que você pode pegar um indivíduo que traz ali uma patologia, ou uma sociopatologia, né, que simplesmente não encontramos uma outra solução a não ser tirá-lo da circulação? Por que nós temos ali indivíduos que são executados em algumas nações por crimes que cometeram? Isso foi apenas um desvio de caráter que aconteceu agora, ou existe um histórico espiritual nele que não é considerado? Nós sabemos que é essa a resposta, né? Vamos lá então, continuando aqui para nós. Onde nós estávamos aqui, tal. Tá. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se dele fez mau uso, sofrerá as consequências disso. São Luís que dá essa resposta. A gente lembra também que em se tratando de livre-arbítrio, nós temos liberdade de escolha, mas não temos liberdade plena de escolha. Porque se nós tivéssemos liberdade plena, certamente faríamos as escolhas mais aterrorizantes e sofreríamos as consequências de uma forma que nós não suportaríamos. Então nós temos ali os nossos limites. Nós temos o livre-arbítrio, mas somos ali limitados por leis que nós não conhecemos, mas que nem por isso deixam de existir. Seria mais ou menos assim: essa estrada que você pode percorrer. Só que você tem na sua lateral, você tem os guarda-reios que vão te impedir de sair dessa estrada, e você tem ali alguns bloqueios que vão forçar você a diminuir a velocidade. Agora, o que você vai ter que transitar por ela, você vai. Você pode até parar no acostamento, mas vai chegar uma hora que você vai ter que se mobilizar. Então, essa é a grande questão, né? A Kátia colocou, né, a doutrina não justifica tudo. Baseado nisso que você está falando, isso não vale para leis terrestres, isso foge ao que estudamos em faculdades. A doutrina espírita, Kátia, ela traz as suas justificativas para qualquer campo da nossa vivência, seja no mundo material ou no mundo espiritual, com certas limitações. Mas a grande questão dela não justificar é exatamente a nossa falta de compreensão. Se você colocar, por exemplo, né, as leis terrestres que nós estudamos em faculdade, o que a doutrina espírita diz? Que as nossas leis evoluem de acordo com os nossos valores. A doutrina espírita não faz imposição, ela traz para nós um entendimento. Mas é muito complicado você, a partir dessa nossa perspectiva, ainda limitada, ainda bastante imperfeita, ainda muito restrita ao mundo material, a gente tentar entender aquilo que está além da nossa compreensão. Então, na verdade, não é que ela não justifica tudo. Muito ainda não foi explorado. Exatamente porque ela vai sempre evoluindo de acordo com a nossa evolução também. Então nós temos leis, sem dúvida nenhuma. Essas leis nós interpretamos de acordo com o nosso ponto de vista. Daqui a 100 anos, por exemplo, quando a gente fizer uma releitura do Livro dos Espíritos, com tantos e tantos ensinamentos que vão chegar, com tantas e tantas novas interpretações, a gente vai fazer uma leitura completamente diferente daquela que a gente faz hoje. Aquelas pessoas que estudavam, por exemplo, a gente tira Kardec, a gente tira aqueles que eram os reais estudiosos da doutrina espírita naquela época, porque eles beberam da fonte, né, como eu sempre falo. Eles conversaram com os espíritos e passaram por um papel. Então a forma como Allan Kardec lia o Livro dos Espíritos é muito diferente da nossa forma de ler o Livro dos Espíritos. Então, porque ele tinha uma compreensão diferente. Mas se a gente pegar, por exemplo, lá a Dona Maria, né, ou a Mademoiselle Marie, se a gente preferir lá na França, né, pegar a Dona Maria, por exemplo, que leu o Livro dos Espíritos e fez a interpretação dela, que é uma pessoa comum, nós estamos 150 anos de evolução em termos de ciência, de filosofia, de entendimento. Então nós evoluímos muito, e aqueles que viverão daqui a 100 anos terão uma visão diferente da nossa também. Então não é que ela não justifica tudo, é que nós não conseguimos compreender tudo a partir desse ponto de vista. A culpa é nossa, não é da doutrina. Ela fala de temas ainda que nós não compreendemos. Ela fala sobre a origem do universo. O que a gente entende sobre a origem do universo? A primeira parte do Livro dos Espíritos fala o que é Deus, como surgiu a vida, quando surgiu o Espírito, como os astros foram formados. O que a gente sabe sobre isso?
A nossa ciência procura trazer ali as suas teorias, mas ainda assim são teorias limitadas. Né? Então, por exemplo, aquilo que nós aprendemos em nossas faculdades, elas não estão fora daquilo que a doutrina interpreta. Na verdade, é a doutrina da liberdade da gente viver isso tudo. Você vai numa faculdade de Direito, por exemplo. Você pega lá os alunos estudando sobre a nossa legislação atual. Se você pegar, por exemplo, que os alunos das universidades de hoje aprendem algo diferente daquilo que alunos aprenderam há 50 anos, porque nós tivemos mudanças de leis, nós tivemos mudança na sociedade, tivemos mudança de pensamento. Então a gente vai vendo o quê? Que as universidades também se transformaram. E a doutrina espírita prevê isso. Ela fala que a legislação humana vai se transformando de acordo com a própria transformação do ser humano, de acordo com seus valores, de acordo com o seu intelecto. Então a doutrina espírita, ela justifica tudo de um modo genérico, mas ela não interfere na evolução detalhada disso tudo, porque ela prevê que isso depende do quê? Do nosso livre-arbítrio. Da mesma forma que ela fala sobre leis, ela fala que cada nação tem uma lei diferente. Se a gente falar o que é a nossa legislação aqui no Brasil, fala sobre os direitos da mulher. Agora vai no Afeganistão e pergunta o que a legislação deles fala sobre os direitos da mulher. A gente vai ver de completamente diferente. A doutrina espírita prevê isso tudo. Porque a diferença de cada lei depende da cultura. Então, na verdade, ela é capaz, eu sempre falo isso com muito otimismo, falo isso com muita convicção, que a doutrina espírita é capaz de fazer de dar a sua opinião em qualquer área da nossa sociedade, porque ela não é uma religião. Ela não depende de crenças, ela não depende de dogmas. Ela é uma filosofia que estuda as leis naturais. Se essas leis naturais, que têm uma origem divina, regem o nosso universo, tudo pode ser interpretado a partir dessas leis. Agora, nós entendemos essas leis já é uma diferença muito grande. Não adianta você falar para uma formiga explicar como é que a floresta foi criada. O que a formiga sabe é pegar a folhinha, levar lá para o seu formigueiro e dividir com os seus companheiros lá. É o máximo que ela sabe. Então nós estamos aqui, vivendo nesse nosso mundo, acreditando que nós estamos muito acima dessa compreensão. Né? Tanto que muitos homens dizem assim, né? Nós não precisamos de Deus, porque nós temos a ciência. Só que é engraçado esses homens não compreenderem que essa própria ciência faz parte dessa lei divina. Os ateus falam muito isso. A ciência explica tudo, eu não preciso de Deus. E quem foi que criou a ciência? Quem foi que criou as leis naturais? Eles chamam de acaso. Ah, foi o acaso que criou. Uma galáxia, por exemplo, naquela forma de espiral, que começaram a formar os astros, as nebulosas, aquela coisa toda, foi simplesmente o acaso. E como eu sempre falo, né, o acaso nada mais é do que Deus assinando um atestado de uma forma anônima. Só que para a ciência, dentro daquela nossa arrogância de dizer assim, eu sou mais inteligente, eu posso, eu faço e aconteço, a gente fica dentro dessa nossa interpretação. Então, como eu falei para você, a doutrina não tem aquela intenção de ficar interferindo, mas ela nos dá subsídios de compreender. E a própria doutrina ainda é muito limitada, exatamente porque nós temos essa limitação. Quando Kardec trouxe para nós a codificação, ele trouxe ali, não foi nem a codificação, foram assim, as suas obras. 5 livros que a gente chama de os livros básicos, né, que trazem ali os princípios fundamentais. Temos ali as edições da Revista Espírita e mais algumas obras. Ótimo. De lá para cá, quantos livros foram publicados falando sobre a doutrina espírita? Essa é a parte importante. Não é que tem sido modificado, tem evoluído. Porque a doutrina espírita é evolutiva. Então, quer dizer, se não for assim, a gente está preso naquilo que a gente comentou no início. A gente está preso exatamente no mesmo pensamento dogmático, bíblico, das religiões tradicionais. Nós estaríamos estudando aquilo que Isaías falou há 3.000 anos no passado. Mas não, nós falamos com a atualidade. Eu não preciso dizer aquilo que Kardec apenas disse, eu posso pegar um exemplo atual e fazer assim, olha, hoje a coisa é desse jeito, sem fugir necessariamente daquilo que ele trouxe como ensinamento. Então essa evolução, a doutrina espírita vai evoluir como vai evoluir o ser humano, como vai evoluir a sociedade, como vai evoluir as suas condutas, o seu comportamento. Faz parte fazemos parte de uma doutrina evolutiva, graças ao bom Deus. Não precisamos ficar presos no passado. Vamos lá em frente, só para a gente acabar, pessoal, mais esse trechinho aqui então. Questão 107, tudo certo então, né?
Questão 1007. Há espíritos que jamais se arrependem? A resposta: há espíritos cujo arrependimento é tardio, mas pretender que jamais se melhorem seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode se tornar adulto. A resposta, mais uma vez, de São Luís. Então aqui, de novo, palavras-chave nesse texto. Tardio, ou seja, é tardio, mas não é infinito. Lei do progresso, fala sobre as leis naturais, que traz para nós esse princípio da evolução. E mostrar para nós aqui da criança, que é exatamente aqui a nossa imaturidade. Quer dizer, nós nunca vamos ficar nessa condição de maturidade. O ser humano não sofre da síndrome de Peter Pan. Aquele indivíduo que nunca quer crescer. Ele pode resistir a isso, mas vai chegar uma hora em que ele vai ver a necessidade de evoluir. E assim vai acontecer. Então por isso a gente vê que esse arrependimento tardio, ele tem ali tamanhos diferentes. Tem aqueles que se demoram mais, se demoram menos, de acordo com as experiências que ele está vivendo. Nas reuniões de desobsessão, por exemplo, ou nas reuniões de auxílio espiritual, nós temos ali as manifestações de espíritos que simplesmente falam assim: olha, eu não consigo fazer nada enquanto eu não resolver aquele problema. Aí as pessoas perguntam: mas você tem noção que você desencarnou? Eu sei que eu desencarnei. E quando foi que esse problema foi criado? Há 300 anos. Aí todo mundo fica assim, sem saber o que fazer. Mas como é que ele pode ficar preso nisso? A gente não sabe o que passa na cabeça dele. A gente não sabe o que aconteceu para ele se tornar aquele tipo de espírito. A gente não sabe que sofrimento é esse que o envolve. Por mais compreensão que ele tem, ele simplesmente não sabe. É como pessoas hoje que têm algumas tendências a vícios, que dizem assim: olha, eu sei que isso faz mal, mas eu não consigo deixar de fazer. E é exatamente nesse não consigo, porque é algo que o prende àquele tipo de sensação, de experiência. Por isso, então, tem aqueles que demoram muito para se arrepender, e como eu falei para vocês, a gente tem contato com poucos espíritos que têm assim, esse longo período de arrependimento, né? De longo período de endurecimento. Felizmente, porque esses espíritos nessa condição, né? Exatamente, né, Humberto? O que ele preferiu cultivar é a vida que ele quis viver. Esse endurecimento dele, de dizer assim: eu não quero, eu sou assim mesmo, eu sou feliz do jeito que eu sou. A gente vê muita gente encarnada assim. Pessoas que se isolam da sociedade, pessoas que têm aquele comportamento e falam assim: olha, eu sou assim porque eu quero. Eu sou assim porque eu gosto. E ele acredita plenamente que esse é o modo dele ser feliz. Só que, na verdade, essa sua condição vai levá-lo a experiências bastante dolorosas, em que vai chegar um momento em que ele vai ter que escolher: ou ele continua desse jeito e vai sofrer por perder alguma coisa, ou ele vai ter que abrir mão desse jeito de viver, vai sofrer para ganhar alguma coisa. Então ele vai chegar à encruzilhada, né? Encruzilhadas em que ele vai ter que escolher uma forma de viver, um caminho diferente. E isso para ele vai ser muito difícil. E também, esse pouco contato que nós temos com esses espíritos endurecidos é um benefício para nós. Porque eles estão há tanto tempo nessa condição que eles trariam um prejuízo, né, uma perturbação muito grande para a nossa sociedade. Deus sabe onde eles estão isolados, Deus sabe onde eles estão confinados, restritos. A gente não sabe. Aqueles que apresentam condições são aqueles que são levados a essas instituições de assistência, no caso das casas espíritas, por exemplo. Porque, na verdade, essa assistência ela não acontece apenas em casas espíritas. Né? Vai com Deus, Andréia. Bom trabalho. Beijos. Ela não acontece apenas em casas espíritas. Ela acontece também em instituições religiosas, acontece no mundo espiritual. Né? Porque a gente lembra, principalmente, que quando a gente fala sobre assistência espiritual, a gente não fala sobre doutrina espírita. Porque esse é um pensamento bastante interessante da nossa parte, porque quando a gente fala sobre desobsessão, assistência espiritual, cura espiritual, a gente sempre fica pensando assim, né? Na casa espírita. E antes de Kardec? O que acontecia com a humanidade que não tinha centro espírita para fazer desobsessão nem assistência espiritual? Como é que a coisa funcionava? Onde que os espíritos eram conduzidos para serem assistidos? Essa é uma pergunta que a gente nunca se fez. Eu cheguei a pensar nisso num texto que eu li certa vez, que falava sobre isso.
Essa arrogância da gente achar assim, não, porque eu sou médium de desobsessão, porque eu sou o máximo. Se não fosse você, o mundo continuaria rodando. Porque antes de Kardec as coisas também eram resolvidas dessa forma. Um método diferente, uma forma diferente, sei lá. Mas agora, com os trabalhos de desobsessão, na verdade, ele tem um efeito muito mais psicológico sobre nós, para fortalecer mais a nossa crença na imortalidade da alma, do que o mundo espiritual tenha uma dependência absoluta sobre o mundo, do mundo material. Os espíritos dizerem assim, vocês precisam criar um centro espírita para ajudar a gente. Será mesmo? Se no passado não precisava, por que vai precisar agora? Na verdade, o centro espírita, então, é para facilitar esse nosso intercâmbio, muito mais para nos motivar a essa transformação, do que para colocar o mundo espiritual na dependência dos nossos serviços. E coitado deles se dependessem de nós. Dos tipos de médiums, dos tipos de trabalhadores que nós somos, que quando chega assim num dia da semana que eu tenho trabalho de desobsessão, eu olho para o relógio e falo, meu Deus do céu, eu tenho que ir lá para a desobsessão hoje. Já pensou você chegar com essa má vontade para socorrer um coitado que precisa de ajuda? Na verdade, nós estamos tendo contato com ele para que nós possamos nos transformar. É importante a gente ter esse pensamento, né? A Cátia colocou, minha mãe falava que se não houvesse evolução, não teriam diferenças, né? E olha que era ateia, né? Mas né? O fato de ser ateu não significa que não tenha razão, não seja racional, não tenha um pensamento filosófico. Porque isso é um pensamento filosófico. Aquela pessoa que olha para aquele pôr do sol e fala assim, né? Se não houvesse evolução, não teriam diferenças. E é uma pessoa ateia. Isso é pura filosofia e ninguém está impedido de filosofar. O Brás colocou para nós aqui, né? Sempre em todas as épocas tinha gente com poderes paranormais para auxiliar e o mundo espiritual sempre esteve ativo trabalhando, né? Então, pessoal, a gente fecha por aqui. A próxima questão já é a 108. Deixa eu ver aqui, só 108. Deixa eu só mais um pouquinho aqui. 108. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito, não existindo as que lhe são impostas por um determinado tempo? Ou seja, o espírito sofre porque ele quer ou sofre porque impuseram para ele esse tipo de punição? Vamos lá. Sim, há penas que lhe podem ser impostas por determinado tempo. Mas Deus, que não deseja senão o bem de suas criaturas, aceita sempre o arrependimento. E o desejo de se melhorar nunca é estéril. A gente tem exatamente aquele texto, né, eu não me lembro o nome exato, mas é o assassino de Castelnaudary, que é aquela região do sul da França, daquele assassino que ficou, né, preso durante aqueles 200 e tantos anos, né, daqueles 200 e tantos anos, e aí então ele ficava ali preso naquela residência, sendo consumido pelas próprias lembranças do crime que ele cometeu. E aí então, quando ele foi detectado por aquele morador, e aí foi solicitada assistência espiritual para ele, ele foi evocado em algumas reuniões, foi mudando a sua opinião, e de repente ele começou a receber permissão de sair daquele local. Então, na verdade, ele estava confinado naquele ambiente onde ele cometeu o crime, durante esse período todo, enquanto ele mantivesse aquela resistência. Nesse caso, não foi porque ele queria. Porque se ele quisesse, ele fugiria dali e ia para outras bandas. Mas, na verdade, ele foi confinado a ficar ali. E assim também acontece com essas histórias de fantasmas que nós ouvimos por aí. Porque aquele fantasma está naquele local, aquele local é assombrado. O que aquele espírito está fazendo ali? Ou a gente acha que ele gosta de ficar ali? Muitas vezes ele é confinado a ficar naquele local para que ele possa exatamente perceber tudo aquilo que ele fez de equivocado. Todos os males que ele provocou contra ele ou contra outras pessoas. Então, essas histórias também acontecem assim, também podem ser justificadas dessa forma. Nem todos os casos, naturalmente, que a gente fala, né, dos espíritos que habitam determinados locais muito mais por afinidade do que por castigo, por punição, mas muitos estão ali por punição. Ele deseja desesperadamente sair daquele local porque ele não aguenta mais pensar naquilo. Mas ele está confinado àquela condição. Então a gente vê que algumas situações são impostas, sem dúvida nenhuma. Assim como nós temos reencarnações compulsórias, em que o espírito reencarna para se submeter a determinado tipo de sofrimento como experiência de crescimento contra a sua própria vontade. E é exatamente aquilo que a gente colocou. As leis naturais, elas vão nos impulsionar à evolução de acordo com a nossa
com o nosso perfil. Se eu sou um indivíduo que precisa apenas de um leve estímulo, serei levemente estimulado. Se eu tenho condições de fazer escolhas, terei oportunidade de escolher. Agora, se eu tiver que ser empurrado, sem dúvida nenhuma, serei empurrado por isso. Então essa é a lei, que todos nós estamos ali condenados à felicidade. Cada um vai chegar mais rápido ou mais devagar, de acordo com o seu temperamento, com maior ou menor dificuldade, de acordo com a sua capacidade. Essa então é a questão 108, pessoal. Tá? Fechamos por aqui então o nosso trabalho de hoje. Deixamos a 109 para a próxima quinta-feira, e aí então vem textos longos, com grandes reflexões aqui de muitos espíritos que trazem para nós, né? Comentários, por exemplo, de Paulo, apóstolo, comentário de deixa eu ver aqui, de Paulo, de Lamennais, de São Luís. São comentários bem interessantes aqui para as nossas reflexões. Tá? Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, né? Aquela história, né, Humberto, que seja eterno enquanto dure, né? Já durou, então a eternidade foi bem curta para nós hoje, né? E é a relatividade do tempo também.